Meus amigos, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Eu espero que todos estejam bem e aqui aproveito para agradecer ao convite e a saudar os nossos amigos da comunidade espírita Nova Era por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para refletir sobre os temas importantes da nossa existência e, sobretudo, com um olhar carinhoso, meigo e profundo da doutrina espírita. Agradecemos de verdade ao convite, é sempre uma honra e um prazer muito grande estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro significado do amor. O amor no sentido real do termo, o que significa o amor, o que é o amor incondicional, o que é o amor possível, o que é o amor que se sente humano, como é que nós podemos interpretar as diversas e múltiplas formas de se amar nesse planeta, no nosso nível evolutivo. Observe que nós temos muitas e muitas abordagens acerca do tema que é o amor. A primeira coisa que nós podemos dizer é que a palavra amor é uma palavra polissêmica, portanto ela tem muitos significados. O amor pode significar o apego ao trabalho, o apego a um bem material, uma casa, um automóvel, alguma coisa que seja do seu usufruto ou até mesmo uma joia, uma coisa, uma especiaria. O amor pode ser dedicado à culinária, uma atividade, por exemplo, como a culinária, uma atividade profissional. O amor pode ser dedicado a um bairro, a uma cidade, a um país. O amor também pode ser dedicado a filhos. O amor pode ser dedicado a entes queridos, a paixão pode ser confundida com amor muitas vezes, portanto observem que, a depender do contexto, a mesma palavra com significados tão diferentes. É por isso que os gregos eles tinham muitas formas de falar de amor. Os gregos podiam ter pelo menos 13 ou mais formas de significados para esta mesma palavra. E, claro, com nomes diferentes. Então, por exemplo, o amor que você sente pela família tem o nome estorgê, filia, com os amigos. Você pode ter o amor de eros, que é o amor de desejo, aquele amor da ausência, né? O amor da paixão. Se ama o que se deseja e se deseja o que não se tem. Esse é o grande desafio de Eros, porque afinal de contas, quando nós deixamos de possuir, há aquele vazio e a vontade de termos de novo o usufruto da coisa que é desejada, e esse espaço entre o não ter e o desejar cria em nós um afã, uma força, uma energia que nos leva em direção à consecução deste desejo, e isso pode ser confundido com amor. Eros, portanto, é este amor da ausência, é o amor do desejo. Qual que é o problema de Eros? O problema de Eros é que Eros ele é um amor de ausência quando ele é realizado, ou seja, quando a ausência se torna presente, Eros deixa de se manifestar. E com isso, a pessoa que é o ente amante deixa de sentir esta mesma energia propulsora que leva na direção do outro. Ao fim e ao cabo, o amor do desejo, ele quer apenas consumir o seu objeto desejado. Ele não tem a ideia necessariamente de manter, ele não tem a ideia de conservar, ele não tem ideia disso. Ele tem a ideia de usufruir. Usufruir no bom sentido dessa palavra, que seria satisfazer em si mesmo a necessidade desta ausência. Mas existem outras formas também. Por exemplo, eles falavam sobre pragma. Pragma é um tipo de amor que é o amor da utilidade. Então são aquelas pessoas que se juntam, por exemplo, por um bem comum. Então se juntam pelos filhos, se juntam por uma empresa, se juntam para manter o nome da família, algum objetivo que não seja a atração entre eles, a relação especificamente entre eles. Isso se torna um amor pragmático, um amor de pragma. Existem outras formas também, ludos, o amor da alegria, o amor da felicidade, o amor do encantamento pelo lúdico, por isso o nome é ludos, não é? Então a gente tem várias formas de falar de amor. Ágape, que é o amor a Deus, e são muitas mesmo. Mas existem também gradações nesse amor e vão, claro, o amor que é pequeno, é tíbio, e aquele amor que é absolutamente arrebatador. Então observe que não somente em categorias, mas também em intensidade. Se fôssemos dar
nomes a cada uma dessas expressões amorosas, teríamos que criar quase que um dicionário inteiro apenas para a palavra amor. E isso, claro que entre nós, na nossa condição humana, principalmente se tratando de algo que é tão necessário para a nossa convivência social, nós precisamos realmente trazer de volta um significado a respeito da palavra amor e do verbo amar no sentido da sua prática, no sentido do seu exercício mais profundo, e isso, claro, exige um entendimento a respeito do que seria isso. No nosso entendimento humano, o amor ele surge de uma necessidade inicialmente evolutiva. O amor como sentido biológico, esse que nós normalmente sentimos, que é o amor que faz com que o coração bata, que a boca fique seca, que o corpo fique tremendo, que os pés, a sensação de levitar, borboletas no estômago, que levam os poetas a imaginar cenas bucólicas, frases belíssimas para o ente amado, enchendo de flores e palavras melífluas aquela relação que se dá entre dois seres, oh amor, tu és a grandeza maior da minha vida, os meus olhos cegam de ver o brilho e de perceber a grandeza da tua presença. Então esses grandes, essas expressões grandiloquentes são típicas daqueles que se manifestam através da literatura, das músicas, para poder dizer do quão grande é esse sentimento arrebatador que está em seus corações. Então observe que isso é algo que é humano, extremamente humano, mas traduzindo de uma forma mais visceral, como se diz muito, é amor de pele, é o amor que dói no corpo, esse amor é produzido endoquimicamente, é produzido no cérebro, é produzido através de substâncias específicas que fazem com que o corpo se sinta relaxado, ao mesmo tempo a sensação de aconchego, faz com que o coração realmente sinta, que o corpo inteiro sinta a ausência do ser amado, como se fosse uma crise de abstinência. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Em determinadas situações, essas substâncias provocam no cérebro uma reação muito parecida com as drogas sintéticas. Então a cocaína, por exemplo, promove uma ação cerebral, promove a liberação de algumas dessas substâncias, claro que de forma artificial, de forma desequilibrada, criando muito mais um desequilíbrio do que aquela harmonia amorosa, nem se compara. É algo diferente. Mas as áreas afetadas elas são muito parecidas. É por isso que se pode dizer que nós nos viciamos no outro, ficamos tendo crises de abstinência quando o outro não está conosco. É quase que aquela coisa do encegueiramento do jovem que fica querendo toda hora estar ali perto, falando, etc. É como se ele sentisse que na presença do outro ele tem a liberação mais acentuada dessas substâncias e isso lhe dá uma certa sensação de conforto e prazer. Que afinal de contas esse é o grande estímulo da relação, dessa relação desejosa que nós chamamos de amor, né? Muitas vezes uma pessoa diz para outra: eu te amo, meu bem, eu te amo profundamente. Na verdade deveria dizer de outra forma: eu desejo bastante a sua presença, eu sinto a sua falta, no sentido de a completude do meu ser. Quando você está comigo, você provoca em mim sensações incríveis e eu estou de certa forma condicionado a essas sensações, por isso eu quero a sua presença junto a mim. Então, como isso reflete um ato extremamente egoísta, um tanto quanto egoísta, as pessoas normalmente transformam isso em floreios, né? Mas no fundo do fundo, apertando uma tecla SAP, o que nós queremos do outro é a manutenção da espécie, é a reprodução, o que nós queremos do outro é a necessidade deste consumo, deste conúbio que acontece justamente como um ato consequente dessa paixão que nós chamamos de amor. O problema desse amor, que é um amor de paixão, que é um amor de neurotransmissores, ele é um amor que acaba aos 3 anos, 3 anos e meio, 2 anos e meio, por aí, a depender muito da intensidade, ele deixa de ter o mesmo efeito no cérebro. E isso faz com que o indivíduo tenha outras percepções do outro que está ao seu lado. Normalmente existem muitas decepções, porque quando nós estamos enamorados, estamos apaixonados, nós temos aquela sensação de que o outro é um ser perfeito. Criamos quase que uma idolatria, aquela ideia de que encontrei um ser perfeito que não tem defeitos. E os defeitos?
Bom, alguns são escondidos e outros são sequer percebidos. E muitos mais são negados simplesmente. A pessoa vê, mas relativiza, transforma isso em algo sem importância, como se aquilo não fosse trazer nenhum malefício posterior. Então, alguns rudimentos já da violência que vai aflorar depois. Algumas palavras mais ríspidas colocadas de forma inadequada, mostrando de repente o nível de possessão e tentativa de controle que existe ali ou que vai existir naquela relação no futuro, mas ninguém vê. Ninguém vê porque cega os olhos. Os sentimentos cegam toda a razão, diminui a capacidade, inclusive a capacidade cognitiva. Então, como esse no nosso nível evolutivo é o amor que a gente aprende a sentir cotidianamente, nós temos uma dificuldade imensa de estender esse amor. Porque como é que eu vou sentir esse amor por alguém que não me desperta nem desejo, nem vontade de estar junto, não tem nenhum atrativo que possa ser o iniciador de uma relação afetiva, nada. Então como é que eu vou criar uma relação de amor, de abnegação, de devotamento para com o outro, se eu tiver a expectativa de que o outro deve provocar em mim as mesmas sensações agradáveis que promove um ser amado? Nunca vai acontecer isso. Ao contrário, às vezes as pessoas que estamos convivendo são pessoas que têm um grau de energia, que nós chamamos de energia pesada, etc., que causam em nós um afastamento e a dificuldade de nós nos aproximarmos dessas pessoas para fazermos qualquer tipo de tentativa de ultrapassar as fronteiras que foram criadas entre nós. Então, por que isso existe? Porque nós temos essa expectativa. Eu me dou para você para que você se dê para mim. É essa a nossa relação. Então é nessa construção que a gente entra muitas vezes e imagina que o amor que foi pregado no Evangelho é um amor utópico. Em verdade, ele é um amor difícil. Ele é um amor que vai requerer de nós outras percepções muito acentuadas e muito maiores do que essas cotidianas que temos a respeito do amar, a respeito do amor. E quais seriam essas percepções? Imagine que eu tivesse a possibilidade de, através de um olhar diferenciado, pudesse ver as pessoas por uma lente diferente daquelas lentes cotidianas que a gente usa para enxergar as pessoas, enxergar a sociedade. Imagine que eu tivesse a possibilidade de enxergar para além do corpo, por exemplo. Eu pudesse ver o espírito. Mas mais ainda, eu pudesse ver para além do espírito, eu pudesse ver a origem do espírito, a gênese do espírito, e pudesse compreender a essência dessa gênese. Imagine isso. Então, o que isso resultaria? Isso resultaria em um sentimento diferente, porque a princípio eu não buscaria na pessoa as suas externalidades, não buscaria. Eu buscaria nas pessoas algo além, algo que está para dentro. Mas se eu chegar nas camadas mais inferiores, além do físico, do periférico, eu posso encontrar com um ser ainda inacabado. Eu vou encontrar certamente com um inconsciente populado de sombras, de conteúdos não significados, um ego hiperinflamado que está sendo influenciado pelas zonas sombrias sem o saber, traduzindo as suas zonas sombrias em supostas manifestações sociais aceitáveis, quando em verdade há conflitos, apenas conflitos. Então, se eu passo da carne e vou para um ser mais profundo, porém ainda não o ser essencial, eu vou encontrar com o ser em elaboração. Mas aprofundando mais a sonda, eu vou chegar na essência do ser, que é a sua causa primeira, a sua causa essencial, que é a mesma minha, que é a mesma do outro, que é a mesma da formiga, que é a mesma da árvore. Porque todos promanamos da inteligência suprema e da causa primeira ou primária de todas as coisas. É nesse ponto que Jesus nos chama para um amor diferente. Quando ele amava, e a gente diz assim, amar como Jesus amou, não é que Jesus tivesse uma capacidade imensa de aglutinar pessoas e o seu amor, de certa maneira, se tornasse incondicional pela sua elevação espiritual. Não é exatamente isso. O amor que exala, o amor que sai, que se manifesta a partir de um espírito puro, como era o caso de Jesus, é um amor da essência.
E esse amor, ele não é o amor pegajoso do ego, do desejo de Eros. Ele é um amor de entrega, ele é um amor que se distribui por natureza. A natureza desse amor é se dar. E isso vem de onde? Isso vem da própria harmonia, do campo harmônico do universo. O amor é o sentimento que traduz de forma mais clara esta harmonia universal. Porque a harmonia universal, primeiro, ela vai promover os mecanismos que levam à harmonia. Ela vai promover a correção dos desequilíbrios em nome da harmonia. Então imagine que nós tenhamos um lago imenso com águas calmas. E aí chega um menino danado e joga uma madeira no lago. O que vai acontecer? A água vai ficar toda se balançando, e até que as forças da natureza, atuando de forma contrária ao movimento das ondas, vão aplacando a ira daquela água, deixando ela de novo totalmente estabilizada. Observe que toda vez que uma força irrompe o movimento que mexe na inércia das coisas, uma força contrária volta para trazer aquilo ao seu ponto de equilíbrio. Essa força contrária nós chamamos de lei de retorno ou de causa e efeito. O efeito só existe quando há uma causa. Então, a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente vê que o amor essencial, ele é um amor da essência, o amor da causa, é o amor do princípio, é o amor da harmonia, é o amor que a tudo pensa em buscar o equilíbrio. Ele não aplica corrigendas, ele não aplica sanções, ele não é de justiça, ele não julga, ele apenas acolhe, ele apenas orienta, ele apenas conduz na direção do equilíbrio aquele que se desequilibrou. Então observe que é bem diferente. Então Jesus, ele lidava com os seres mais abjetos da sociedade. Ele lidava com bandidos, ele lidava com marginais de outra espécie, com seres de vida mundana. Ele lidava com todos esses seres, com todas essas pessoas, essas categorias humanas. E a todos estes ele direcionava o mesmo tipo de amor. E ele traz isso em uma das passagens interessantes que estão no Evangelho, como por exemplo a passagem do bom samaritano. Na passagem do bom samaritano, nós vamos ver um homem que saía em demanda de Jericó e no caminho ele foi assaltado. Os salteadores deram uma surra nele, colocaram ele na beira da estrada quase morto, aparentemente morto. Quando passava um sacerdote, mudou de calçada. Passava um levita, mudou de calçada. Passava um samaritano e voltou-se para o homem, colocou azeite e mel nas suas feridas, colocou-o no animal, levou à estalagem, pagou as diárias e disse ao estalajadeiro: olha, esse homem está sob os meus cuidados. Por favor, cuide dele. Quando retornar, as despesas excedentes pagarei. Então observe que esta atitude que foi tomada por um samaritano e que não foi tomada pelos outros dois que lhe precederam, ele partiu de uma absoluta incondicionalidade. Por quê? Porque ele não perguntou o nome do rapaz, ele não perguntou quem ele era, ele não sabia que ele tinha sido assaltado. Ele poderia estar caído ali, por exemplo, inclusive como objeto ou como resultado de um mal feito dele. Vamos supor que ele tivesse tentado assaltar uma diligência e tivesse sido espancado. Ele tivesse matado alguém e como resultado da sua fuga ele tivesse caído ali ou de alguma forma se ferido na sua atitude. Observe que o samaritano não perguntou absolutamente nada, não perguntou de onde ele vinha, não perguntou qual era a sua etnia, não perguntou sua religião, não perguntou a quem ele tinha voltado por Sinédrio, ele não perguntou nada disso. Ele apenas e tão somente deu a este homem o seu amor, a sua atenção. Tanto que a parábola serve para explicar o que era o próximo. Quem é o próximo? É aquele por quem o homem teve misericórdia. Quem é o próximo? É aquele cujos olhos foram capazes de ver. Quem é o próximo? É aquele cujo sentimento movimentou aquele que era o benfeitor na direção da ação que iria ajudar aquela pessoa a ser ou sair daquela condição que ele estava, aquela condição de vítima, de caído, de quase morto.
Então, Jesus em todo o tempo está ensinando a respeito de uma incondicionalidade amorosa. Está falando de um amor que é um amor que liberta, por exemplo. Não é um amor que aprisiona, mas um amor que liberta. É um amor que traz a possibilidade da inclusão, da aceitação. É um amor imenso. Esse amor imenso pregado por Jesus, ele vai nos trazer muitas lições sobre a qualidade do amar. É claro que esse amor expresso em essência, ele é um amor da evolução, obtido através das sucessivas eras, das sucessivas encarnações. O espírito Lázaro, ele vai falar que no começo das nossas existências, nós só somos instintos. Um tanto quanto mais sofisticados, mas embora ainda corrompidos, nós somos sensações. Um pouco mais elevados, sentimentos. E os sentimentos têm como meta evolutiva o amor. E ele faz questão de dizer, não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa em seu ardente foco todas as aspirações sobre-humanas. Então observe que Lázaro está dizendo que o amor grada. O amor grada. Isso que nós dissemos sobre os sentidos, os plurais significados da palavra amor, o espírito Lázaro diz exatamente isso. Que este amor ele vai evoluindo na sua qualidade amorosa na medida que nós também vamos evoluindo em direção ao nosso ser essencial, que se mostrará amoroso porque o amor é a essência de toda a harmonia do universo. Então ele diz ainda mais que este amor é manifestado por Deus justamente quando ele nos oportuniza as reencarnações. Porque é justamente através das reencarnações que nós vamos conseguir, através do cadinho da existência, ir sofrendo um pouco aqui, sorrindo um pouco acolá, tendo a consciência desperta para que nós entendamos o sentido das coisas. Então, de pouco em pouco, nós vamos amealhando esses conhecimentos e vamos melhorando a nossa qualidade amorosa. Então é graças à reencarnação que a gente evolui. A gente evolui por conta dos eixos temáticos de cada encarnação, a gente evolui por conta justamente das necessidades de aprendizado, das experiências que vão sendo apresentadas pela família, pela convivência social, por todos esses lugares a gente vai aprendendo. E em aprendendo, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos aperfeiçoando os nossos métodos de existência. Olha quantas coisas importantes estão aí na grande manifestação amorosa de Deus, que é a encarnação. E ele vai combinar essa explicação dizendo o seguinte, que o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Isso é uma coisa importantíssima para a gente dizer, porque nós estamos falando de um sentimento de integração. Quando Jesus dizia eu e o Pai somos um, ele estava falando um pouco mais do que simplesmente eu amo o Pai de tal sorte que eu sinto como se a sua presença fosse a minha presença, cedo a minha vida em direção a ele. Não é um ato devocional, mas um ato integrativo. É um ato que leva o sujeito a estar sendo um veículo da sua fonte. Então, no caso, Jesus e o Pai a fonte, Jesus o veículo de expressão da fonte, que é exatamente a expressão da essência amorosa que ele carrega já realizada ou atualizada na sua existência através da sua presença aqui na Terra. Um corpo físico animado por um espírito puro, emanando a energia harmoniosa que ele conquistou nos seus sucessivos processos evolutivos. Então, assim também o é para muitos outros espíritos que estão habitando aqui o planeta Terra e que já conseguiram ir gradando nesta condição para perceber que o eu e o você somos, na verdade, a mesma essência. E é a mesma harmonia que está em você, está em mim. A mesma harmonia que está no espaço está em mim, está em você, está em todo mundo. O que nos resta do ponto de vista evolutivo? Descobrir aonde se encontra este reservatório, esta energia poderosa que todos nós temos, que está dentro da nossa condição existencial.
Então, a partir daí, a gente começa a construir uma perspectiva evolutiva a partir do eixo do amor. O amor, sem dúvida nenhuma, é o grande drive do desenvolvimento do espírito, é o grande orientador, porque nós começamos a perceber o amor quando o amor começa a se refletir nos outros nossos atos. Aí eu vou fazer uma digressão aqui a respeito da caridade, por exemplo. Porque a caridade, como se diz, né? Como dizem os nossos irmãos espirituais, a caridade é o amor em movimento. A caridade é o amor em movimento. Mas de que maneira a caridade é o amor em movimento, considerando este amor essencial? Os próprios amigos espirituais já nos disseram como é que a gente faz isso. Já nos explicam que a caridade não é nada exterior. Não é. Aí você diz assim, mas Paulo, como não? A caridade não é ajudar o outro? É. A caridade não é fazer o bem ao outro? É. A caridade não é estar no sentimento do outro, no sofrimento do outro? Também é. E como não é uma atitude exterior? Na verdade, a atitude exterior é consequência de uma atitude anterior de ordem interior. Então, observe que antes de agir no externo, eu tenho uma percepção interna. Antes de estar na presença do outro, eu estou motivado a estar na presença do outro. É por isso que a caridade, conforme entendida por Jesus, é o conjunto de três coisas: a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quando a gente analisa essas três coisas, a gente vai ver como isso é um movimento de dentro, não tem nada de fora. Por exemplo, a benevolência. Muitas pessoas acham que benevolência é fazer o bem. Não, não é. A benevolência é desejar o bem. A ação de fazer o bem é beneficência. Então a beneficência é fazer o bem, a benevolência vem do desejo de fazer o bem, né? Da volição em direção do bem, da vontade de fazer. Então daí vem justamente a questão da benevolência como um sentimento interno. Eu vou fazer porque eu quero, porque dentro de mim existe uma força imensa que está me levando na direção do outro. Observe, é de dentro para fora. O perdão das ofensas é algo interior. Ninguém consegue perdoar ninguém externamente. Você pode morrer dizendo para alguém: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Se o coração não perdoar, se a alma não perdoar, cada vez que essa pessoa estiver na presença, vai causar aquele desconforto. Aquele desconforto daqueles que estão incomodados na presença do outro. A mesma coisa acontece em direção à indulgência. A indulgência é um ato interior, eminentemente interior, porque ele nasce da vontade de fazer e nasce do reconhecimento do valor do outro, o valor interior e não o valor de fora. Analisa a moeda pelo seu real valor e não pela aparência da sua face. Então é assim que a indulgência vai conseguir separar o ato do ator, vai conseguir fazer com que o gesto praticado, criminoso, do mal, ele seja tratado por leis, etc., mas o indivíduo, que é a essência, ele seja acolhido naquilo que é o ser essencial, na educação do ser essencial, na tentativa de dar-lhe um pouco de conforto espiritual, porque essa experiência da ignorância não existe não existe o mal em si. Existe uma ignorância que permite que os desequilíbrios sejam tantos que a gente perceba isso como mal, né? O mal, na verdade, é o exercício da ignorância ampliada. Isso aí a gente pode chamar que o mal seja isso. Então, quando a gente consegue ir além da casca, ir além do estágio evolutivo atual e consegue ir no ser essencial, nós temos a possibilidade de nos aproximar até dos objetos, até das pessoas mais incrivelmente fora dos preceitos sociais. Então Jesus fazia isso. Jesus ia justamente nesses lugares para mostrar que a qualidade essencial do amor não tem a ver com julgamentos, não tem a ver com faces, com caras, com roupas, com objetos, com apresentações exteriores, de jeito algum. O reino dos céus, diziam inclusive, não virá por manifestações exteriores. O reino dos céus é algo que está dentro de nós, é uma grandeza imanente, que portanto não está também aflorada, porque nós não deixamos. Ela não está mais explícita porque nosso interior ainda está
está muito confuso, ainda está muito cheio de confusão, de perguntas sem resposta, e por isso a gente se melindra demais, a gente se fere demais. Observe que dentro de uma associação, pode ser uma empresa, pode ser uma família, pode ser um centro espírita, uma igreja, qualquer agremiação, onde você bote mais de 2 pessoas, você vai ter ali um conflito. O conflito da sombra, o conflito dos interesses, o conflito do ego, vão se apresentando nessas relações, nessas dinâmicas relacionais, e conforme seja o grau evolutivo dessas pessoas, o grau também de desequilíbrio vai ser proporcional. Ou seja, quanto menor o desenvolvimento dessas pessoas, maior o grau de desordem, né? Então seria inversamente proporcional. Tem uma proporção inversa. Então é nesse contexto que nós precisamos entender que para evoluirmos na qualidade amorosa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é evoluir na nossa qualidade interior. Evoluir na nossa busca interior, no autoconhecimento, nas questões, na descoberta das questões incômodas do eu, né, daquilo que está mais profundo dentro da questão da alma, fazer um mergulho na profundeza do ser para compreender a essência do ser, compreender a sua natureza essencial, e a partir daí a gente começar a ir limpando essas zonas miasmáticas, essas zonas turbulentas, nebulosas do ser, fazendo com que aquilo que é essencial floresça, apareça de uma maneira grandiosa, apareça de uma forma linda, maravilhosa, generosa. Então não adianta a gente formar uma sociedade, por exemplo, em nome do amor, e querer estabelecer regras da boa convivência se as pessoas não estiverem preparadas para conviver. Se as pessoas não estiverem preparadas para lidar com as diferenças. Então o amor começa a ser exercido a partir do momento em que eu começo a compreender que o outro tem o seu espaço de existência. Eu começo a compreender o amor quando eu compreendo também que cada pessoa tem seu tempo de evolução, cada pessoa tem seu momento evolutivo. Tem umas que são mais rápidas, outras que são um pouquinho mais lentas, outras que ainda não querem, mas o fato é que nós convivemos com seres distintos. Como vai dizer um espírito amigo, nós somos convidados ou condenados, ele diz assim, a conviver com pessoas diferentes, com espíritos, com características diferentes das nossas. O que é a grande questão? É não chocar nenhum deles. É não fazer com que o nosso agir seja um método agressivo de estar com essas pessoas. O fato dele estar numa situação X, numa determinada dimensão existencial, não lhe confere a categoria de inferior na generalidade. Eu posso ser muito ruim, por exemplo, na cozinha, mas posso de repente ter algumas habilidades para trocar um chuveiro. Eu posso não ser muito bom andando de cavalos, mas posso ter habilidades no volante de um automóvel. Então nós temos em algumas faculdades alguns desenvolvimentos que são fruto das nossas vidas passadas, das nossas experiências já vividas e assimiladas e bem elaboradas, e temos também aquele porvir do que não foi vivido e que, portanto, em nós é ignorância. E muitas vezes essa ignorância impede, sim, que a essência amorosa que está em todos os seres se manifeste. Então, a verdadeira face do amor, o verdadeiro significado do amor, nasce justamente de que o amor como sentimento essencial, ele é a necessidade desse movimento do ser em busca de si mesmo, para que, encontrando a grande flor, a grande rosa, que existe na interioridade do ser, ele possa então colhê-la de forma generosa para ofertar ao mundo a sua beleza e o seu perfume. Fazer com que isso seja colocado para o mundo, as mãos que se tornam generosas, os olhares que se tornam carinhosos, que se tornam atenciosos, verdadeiros faróis a identificar as necessidades humanas, os ouvidos, radares poderosíssimos para captar os gritos não ditos, as palavras não pronunciadas, as batidas ofegantes de um coração aflito. Então é nesse lugar que a gente começa a entender que existe uma qualidade amorosa que nos aguarda a todos ao longo da nossa evolução ou como resultado dela. Por isso, amigos, nós temos que entender sim que a caridade, mais do que uma ação, a caridade é um fator, é um indicador evolutivo. Quanto mais vontade de você estiver junto ao outro,
de estar junto ao outro, mais indica que você está evoluindo nesta qualidade do amor. Se você tiver o desejo de ajudar mesmo assim, ao ponto de te incomodar, quer dizer que esse negócio está acontecendo de fato. Não é uma questão do ego. Se entende perfeitamente a diferença entre a ação generosa motivada no ego da ação generosa motivada na essência. A ação generosa motivada na essência é silenciosa. Silenciosa. Então é na passagem que diz: um dia ele virá na honra de sua glória, montado na sua nuvem, com sua corte de anjos, e separará os bons à direita, os maus à esquerda, e dirá aos bons: entre na honra da minha glória, porque quando eu tive frio, você me deu agasalho, quando eu tive fome, você me deu de comer, quando eu tive sede, você me deu a bebida, quando eu tive doente, você me deu o remédio, quando eu tive preso, quando eu estive preso, você foi me visitar. Então ele vai dizer isso, e aí a pessoa vai olhar para ele e vai dizer: mas quando foi que eu fiz isso por você? Quando fizeste pelo pequeno, foi a mim que você fez. Observe que o outro é o contrário: saia da honra da minha glória, porque quando eu tive frio você não me deu agasalho, quando eu tive fome você não me deu de comer, o remédio não apareceu. Então ele diz: mas quando foi que eu não fiz isso por você? Quando não fizeste pelo pequenino, foi a mim que não fizeste. Então observe que essa percepção do bem e do mal, ela fica, o bem, observe, ele é praticado no silêncio total da alma. Ele não tem interlocução com as mídias, né, as mídias fantásticas do mundo, de jeito algum. Né? Ele é silencioso. Ao passo que o mal também, ele é embotado. O mal é embotado porque às vezes a gente faz uma coisa, a gente está ainda no auge da ignorância e do ego, a gente faz uma coisa e diz: não, aí dá logo uma justificativa, como se nós tivéssemos explicação para tudo. Em verdade, quando o ser não consegue ainda ser a sua própria essência, só reflete de si mesmo a ignorância. Ele é ignorante, nós somos ignorantes porque não conquistamos aquilo que nós já temos a conquistar. Não sabemos o que somos e não temos nenhum domínio sobre aquilo que representa a verdadeira face do eu. Então é por esse motivo que compreender o verdadeiro significado do amor nos dá uma dimensão do quanto estamos evoluindo na direção da nossa liberdade, no sentido da nossa liberdade, indo na conquista do eu, na conquista do eu interior, do eu divino, etc. e tal. Então o amor, ele será a nossa meta evolutiva e as manifestações amorosas gradadas em função dos nossos graus do nosso caminhado. Em um livro interessante chamado Em Nome do Amor, através de coletâneas de textos psicografados por nosso querido Divaldo Pereira Franco, sob a pena do espírito Bezerra de Menezes, existe um capítulo chamado Em Nome do Amor. E que o nosso benfeitor amigo diz assim: é assim o amor, portador de grandes milagres. É assim que nos devemos comportar em todos os dias das nossas vidas. É essa a nossa atitude, legatários que somos do amor de Deus, nestes tumultuados dias da humanidade. Legatários do amor de Deus, vivendo nos dias tumultuosos do presente. Ouvistes a proposta do amor nesses dias. Ele se refere a uma conferência onde ele faz a mensagem ao final da conferência e que ele faz essa alusão aos assuntos que foram tratados. Aqui eu traduziria: ouviste as diversas manifestações amorosas nas preleções já realizadas nesta casa. Acompanhastes a trajetória do amor por meio das mensagens que vos foram dirigidas, tantas mensagens do Evangelho, os livros, os romances, os textos, aí a mancheia sendo distribuídos na sociedade diuturnamente. E ele diz: ide agora e incendiai a terra com o vosso amor. Pense, gente, que força tem essa palavra, essa frase. Incendiar a terra, não com bombas, mas com o amor que queima. Um raio do seu amor, diria Cáritas, pode abrasar a terra. Olha que lindo, olha que
poderoso poderosa essa manifestação. O amor, quando alcança as paisagens do coração, arde e nenhum vendaval logra apagar a chama que crepita, transformando aquele que a carrega em um facho de luz. Olha que lindo, gente. É noite na terra, filhos da alma, e é indispensável que vos transformeis em estrelas para diminuir a escuridão que se abateu subitamente sobre a sociedade. Jesus chama-nos há 2000 anos e o Consolador convoca-nos para que não digamos amanhã, amanhã irei, amanhã irei. Agora, meus filhos, é o instante de atearmos o incêndio que irá renovar as paisagens ermas dos planetas de provas, a fim de que logo mais a regeneração tome conta de todos os corações. Não postergueis a oportunidade de amar. Não revideis ofensa por ofensa, nem mágoa por mágoa, ou dardo por dardo. Não é grande esse nosso amigo? Convocados a expor a verdade, não vos transformeis em sicários de outras vidas. Envolvei a verdade na lã do Cordeiro de Deus e atirai-a naqueles que dormem na ignorância ou se encontram anestesiados pela ilusão, lembrando-vos de Jesus afirmando: eu venci o mundo. Nem todos vencereis no mundo, mas se quiserdes, vencereis sim o mundo das paixões perturbadoras e perversas. E depois, e amai. Esta é a hora de instaurardes na terra a proposta de Jesus, construindo um mundo novo que já se encontra em vossos corações. Essa mensagem é de Bezerra de Menezes e foi psicografada na 6ª Conferência Estadual Espírita do Estado do Paraná, no dia 25 de abril do ano de 2004. Então, a mensagem está colocada, os Espíritos já nos trouxeram muitas referências a respeito do amor. Nós precisamos melhorar muito a nossa qualidade do amar para que tenhamos um mundo repleto de amor, de luz e de muita paz. Fique com Deus, que assim seja.